Reta final do nosso Jornal da Manhã, eu provoquei ontem aqui os pré-candidatos a prefeito a começarem a se pronunciar sobre assuntos referentes à nossa cidade. O único que se manifestou durante esse nosso pedido e ao longo do dia foi o pastor Luiz Carlos Vale. O Vale, que hoje está no Podemos, através do Bruno e também do Abner, solicitaram a participação do Vale aqui em nossa programação. Nós, responsavelmente, atenderemos essa solicitação e abriremos a todos os outros pré-candidatos. Ainda o Pinguim, já preocupado com relação ao tempo para esse, tempo para aquele, a Justiça Eleitoral certamente, Pinguim, ainda não está de olho nessa situação. Mesmo porque ainda não são candidatos, as legendas não estão estabelecidas ainda, o prazo ainda não começou a correr. Então eu preciso só ser breve por conta do horário, mas eu ainda não me prendo à definição ao tempo cravado para cada uma das falas aqui. Entretanto, repito, gostaria muito de ouvir Raul, Clemente, Iso, Suelen, Avalone, Mandalite, quem está se colocando como pré-candidato a prefeito de Bauru, seria bom ouvi-los sobre os problemas desta cidade. Vale, bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan mais uma vez. Bom dia, Pitoli, bom dia, ouvintes da Jovem Pan. É uma honra muito grande estar aqui respondendo a esse desafio que você lançou ontem. Para mim é muito importante estar aqui. Você achou justo o desafio lançado? Você achou pertinente, Vale? Eu achei muito justo porque nós estamos às vésperas de convenções partidárias, às vésperas de eleições, e você sabe que a maioria das pessoas gosta de ficar em cima do muro. Eu não gosto de ficar em cima do muro. Eu gosto de ter posição. Então, eu nunca vou ficar em cima do muro. Mesmo que a decisão, as coisas que a gente possa vir a falar, conflitam com muitos interesses de pessoas e se sintam entristecidas. Mas esse é um assunto que eu debrucei, para você ter uma ideia, eu estou com os dois relatórios aqui, tanto da Estação de Tratamento de Esgoto, quanto da Coab, e eu quero só lembrar você que eu sou engenheiro civil, trabalhei em grandes obras, como o metrô de Recife, fui gerente de projetos do metrô de Recife, e então o assunto da Estação de Tratamento de Esgoto, eu estou bem inteirado, e o problema sério da Coab, que já deveria ter tido cassação do prefeito anterior e desse, eu também estou aqui com todos os elementos na mão para falar abertamente com você e com a população. Aliás, vale importante ressaltar que você foi 4 vezes vereador, 89 a 92, e o que me chamou a atenção, Vale, foi o salto do número de votos que você obteve nas urnas, na eleição de 1988, com 800 votos, na eleição de 92, 865 votos, na eleição de 1996, com 2.570 votos, e na eleição de 2000 com 2.860 votos, fazendo uma projeção do que tínhamos à época, algo em torno hoje de 6.000 votos. É o que eu consigo fazer uma conta rápida aqui. Então, um vereador extremamente bem votado à época. Uma época em que a Coab também já não construía, uma época em que a Coab também já não cumpria com o seu papel fundamental de construir. Como se tratava de Coab à época da tua gestão como vereador? Vale. Bom, a gente pegando aqui os balancetes da Coab e a situação da Coab naquela época, e a partir, vamos dizer aqui do ano de 2007, você já vai ver uma diferença fundamental, né? Até 2007, que foi o governo do senhor Tugan Gerani, e foi quando entrou o Gasparini Júnior para presidir a instituição, a Coab ela já era deficitária. E como que se dava esse déficit? Pelo cabide de empregos que sempre foi a Coab. A Coab, na minha opinião, ela tem que ser fechada imediatamente. E você vê que o assunto vai sendo postergado, vai ficando para lá. Agora já estão falando em jogar para daqui 12 meses.
Não, a Coab tem que fechar o acordo dessa dívida, que é muito interessante, que a Caixa Econômica Federal fez uma proposta que é extremamente grave para o município, porque o município vai ter que ficar aí durante um tempo, né, pagando uma prestação aí de R$ 1.200.000, que é dinheiro que poderia estar indo para a educação, para a saúde, né? Vai ter que pagar o rombo e a esculhambação que fizeram dentro dessa empresa, né? Desviaram recursos, porque o que a Coab, qual o problema da Coab? A Coab recebia, por exemplo, seguro habitacional, dentro das prestações que os mutuários pagavam, ela deixava de repassar para a Caixa Econômica Federal. Isso de 2007 para cá, não só passou a não repassar esse seguro habitacional, como também começou depois a não pagar até fundo de garantia, que era, vamos dizer, o mutuário pobrezinho lá da casa lá do Meridota, dos núcleos, eles, vou quitar minha casinha. Ele ia lá, pagava o fundo de garantia e a Coab pegava o dinheiro e não repassava. E aí começou os desvios de 2007 para cá, né? Ou seja, nos 2 últimos governos do senhor Tugan Gerani, o Tribunal de Contas começou do Rodrigo, a montar... o Vale, desculpa, do Rodrigo. Do governo 2007? do Rodrigo. O Rodrigo entra 9, né? Então entra Tuga, 2 anos do Tuga e depois Rodrigo, né? Tuga. 2007, o Rodrigo entrou em 2009. Então pega os 2 últimos anos do Tuga, é isso que você quis dizer? Exatamente. Entendi. Entendi, 2 últimos governos, perdão. Foi quando entrou o Rodrigo, mas o Tuga ainda, vamos dizer, o Tribunal de Contas não tinha apontado. Então Sim. O Tuga até pode dizer, eu não sabia, tal, né? Se bem que uma indicação para a presidência da Coab é uma coisa muito séria, né? Porque a prefeitura é acionista majoritária. Mas a partir do governo do senhor Rodrigo Agostinho, o Tribunal de Contas estava apontando sim essa irregularidade, ou seja, como é que entrava o dinheiro? Bom, então o déficit que foi sendo acumulado ao longo dos anos era folha de pagamento da Coab, que era um cabidão de empregos, não é? E, posteriormente, desvio de recursos, tanto do seguro quanto de fundo de garantia. Aí já era roubo. O Vale, agora, nessa tua gestão mala de dinheiro, aquela nojeira que vocês viram aí. O Vale, a tua gestão como vereador de 97 a 2000, gestão do ISO, quando ele colocou mais de 300 pessoas na Coab, a Câmara tentou fazer alguma coisa para impedir essa festa da uva ali na Coab? Então, a Coab, até então, naquele momento do ISO, já se sabia que era deficitária, mas nunca tinha havido nenhum parecer, nenhuma denúncia de Tribunal de Contas. Você pode dizer, talvez a Câmara foi descuidada na questão da Coab, mas não era algo assim de relevância. Se sabia que tinha uma dificuldade de caixa, não é? Depois se disse aí de 300. Isso quando saiu esses números, foi quando começou a ser apurado. Inclusive o ISO foi cassado naquela época, né? Uhum. E essa época começou a aparecer, tinha tantos cargos lá na Coab. A Coab tinha que ser fechada naquela época já, né? Já no governo seguinte, do seu Nilson Costa, já deveria ter sido fechada. Mas aí é aquela questão, o clima na cidade foi tenso, o prefeito ISO foi cassado, diga-se de passagem, foi muito bem cassado, porque a Câmara... ela atuou firmemente, existe muita mentira, muita coisa que se fala, o vereador nomeava lá, nunca vi falar de vereador nomear alguém na Coab, quem nomeava na Coab era o presidente da Coab, agora, quem tinha caneta para indicar lá as pessoas era o prefeito municipal. Vale. Então, essa questão... tem que ficar muito clara. Vamos ouvir. Cláudio, alguma questão para o pastor Luiz Carlos Vale, pré-candidato ao governo de Bauru pelo Podemos, Cláudio? Sim, bom dia, pré-candidato. Lembrando aos ouvintes que, em tese, qualquer pessoa pode se apresentar como pré-candidato, depois será convalidado pelas convenções de cada partido para ser submetido à justiça eleitoral. Então, todos têm essa liberdade de manifestação em respeito à trajetória deles,
E a única coisa que o Tribunal Eleitoral tem que saber é que o cidadão não pode pedir votos, porque não tem nem número. Exatamente. Isso é proibido hoje, que é antecipar a propaganda eleitoral. Agora, a liberdade de expressão como uma liderança política é garantida e tem que ser exaltada. Então, eu pergunto ao senhor, doutor Vale, essa atitude da administração municipal em relação ao governo estadual, essa emissão de decretos semanais, essa falta de diálogo com o legislativo e com as representações. Como o senhor analisa a postura atual do prefeito em relação a isso? Bom, o prefeito atual ele é subserviente ao governador. E o governador, todo mundo sabe, ele é um falastrão, ele é demagogo, ele foi eleito nas costas do presidente Bolsonaro, e hoje é uma pessoa que tem aí, me parece que 80% de rejeição, né? Ele está quebrando com o Estado, já teve denúncias lá na Assembleia Legislativa, inclusive pedido de cassação do governador por compra de equipamentos superfaturados, aí voltou atrás numa licitação. Quer dizer, é uma bandalheira que está acontecendo, né? Então, o nosso prefeito, ele, por ser do mesmo partido do governador, ele não tem uma postura de enfrentamento, de posicionamento, porque ele pode até perder a legenda dele de ser candidato, porque é óbvio que o governador, sendo o presidente do PSDB, pode até não dar legenda para ele sair candidato. Então, tem que fazer caramuru, né? Ficar ali, o chefe mandou. Então, é isso aí que está acontecendo. Agora, esses assuntos aqui, dessas duas comissões de inquérito, né? Então, o prefeito, existe aqui sim subsídios para ele ter sido cassado por omissão e negligência, no caso da Coab. O caso da estação de tratamento de esgoto é um caso que já é mais assim, não vou dizer que não tenha problemas, mas não é uma coisa assim de calamidade pública como foi aqui a Coab. A Coab é coisa de cinema, né? É coisa para deixar o Gedel Vieira lá em Brasília com inveja, né? Porque roubaram mais do que o Gedel Vieira lá, aqueles escândalos de JBS, aquela imundície toda lá. Então, aqui a Coab é coisa muito séria, né? Inclusive com pareceres do Tribunal de Contas. Já o Rodrigo Agostinho, se fosse aquela Câmara lá de 12 anos atrás, ele ia ter problema. Porque existe uma figura sobre impeachment que é bom que a população fique bem clara. Por exemplo, o Iso Filho foi cassado a primeira vez por quê? Qual foi a causa da cassação dele? Omissão e negligência. Omissão e negligência, porque estava sendo feito pedidos de propina na prefeitura, e isso tem provas robustas, né? Tanto que depois, agora fica o discurso, não, cadê? Eu não roubei. Ninguém está falando de roubo, nós estamos falando de omissão e negligência. É quando o administrador sabe que tem coisa errada, não afasta um funcionário, não cobra do funcionário, não toma uma postura no sentido de cuidar do bem do patrimônio público. Vale. Então, isso daí dá cassação de mandato, sim. Por conta do tempo, última pergunta para você. O que fazer com a Coab? A sua solução para a Coab? Fechar imediatamente. Inclusive, fazer o acordo com a Caixa Econômica Federal, que vamos dizer assim, não é um bom negócio, que nós vamos perder aí valores expressivos, R$ 1.200.000 por mês, mas é dos males o menor, porque isso vai ficar aí, essa conta toda aí, né? Ou melhor, é mais, 2 milhões e pouco. Isso daí vai dar quase uns 400 milhões. Olha o que nós estamos falando, gente, a barbaridade que é isso. Sim. O roubo lá, o desvio do dinheiro foi 56 milhões, mas o negócio ali ficou melhor até, vamos dizer, é difícil, mas é a prefeitura que vai ter que arcar com esse compromisso. Então, que faça logo esse acordo. Perfeito. Não ficar empurrando com a barriga para largar para o outro prefeito. E a questão, se não for feito isso, e for executada a prefeitura judicialmente, a dívida pode saltar para 1,5 bilhão. Nós estamos falando de orçamento de 1 ano da prefeitura municipal. Então é uma coisa muito séria. Sim. Muito séria, vai arrebentar com a cidade. Essa situação, de uma certa forma, já é calamitosa.
mas vamos dizer, ainda dá para se remediar. Agora, por que não está fechando? Por que não quer fechar? Quer empurrar mais 10 meses para o outro? Sempre foi assim, Vitório. As coisas, quando estão erradas, se já tivesse sido tomada uma posição lá atrás, mas foi uma sucessão de erros, uma sucessão de prefeitos, e foram 2 prefeitos caçados, não foi só o Wilson que foi caçado, o Nilson Costa também foi caçado, não é? Uhum. Então, depois retornou para uma medida judicial. Então, esses assuntos, e a Coab, aqui é bem do serviço público, vamos falar aqui a verdade. A Coab, o presidente da Coab é um cargo político, é o cargo que me parece tem o maior salário, então, o senhor Gasparini Júnior, ele era o coordenador político do Gazeta. Quem tem dúvida disso? Sim. Quem é que tem dúvida disso? Então, essas pessoas que entraram têm que ser presas. Eu vou dizer uma coisa para você. A hora que for julgado isso aí, eu já ouvi pessoas no meio jurídico que me falaram que vai pegar mais de 100 anos de cadeia com esse tipo de coisa. É a mesma coisa lá da história do Sérgio Cabral. Então, se tem alguma coisa para ele fazer alguma delação premiada, que ele abra o bico mesmo e solte todos que foram lá. Porque eu quero te dizer outra coisa, viu, Pitório? Preciso encerrar, Vali. Tem que encerrar? Não, precisa encerrar. Fala, pode concluir, mas eu preciso encerrar. Pois não, eu, por exemplo, quando terminou a eleição de deputado federal pelo PSL, eu fui procurado pelo grupo do prefeito porque o prefeito queria vir para o PSL. Teve até isso aí. Então, eu faço questão de colocar essa questão. Sabe quem que me procurou para falar de entendimento político? O senhor Gasparini Júnior. Então, o Gasparini Júnior sempre foi o articulador político do prefeito. Então, esse negócio, não tem nada, foi nomeado, a Coab está lá, eu estou aqui. Não é assim, não. A coisa não é desse jeito. Vale, obrigado pelas suas palavras. Pastor Luiz Carlos Vale conversou conosco. Um abraço, Vale. Um abraço, tudo de bom, Vitória. Vale, pré-candidato a prefeito pelo Podemos, 10:10.